HT1. O HT1 porque ele é manual. Ele faz todos esses parâmetros, mas ele é manual. Ele depende que você pegue o comprimido e coloque aqui. E tem outros equipamentos que ele faz isso automaticamente. Você só coloca o comprimido no recipiente e ele se movimenta e vai medindo todos os parâmetros. Então, esse é um equipamento muito importante para preparo de máquina. Porque ele é rápido, você consegue resultados rápidos para ajuste de máquina. Então você tem essa rapidez na interação com a máquina, você não diminui as perdas por... Sim, Né? e Então, ganha tempo, né? Você ganha tempo. Então ele pode ficar dentro até da sala de compressão também. Porque como ele não tem balança, você não é crítico nesse sentido. Sim. Então ele poderia ficar lá e você já ir pegando os comprimidos, medindo, fazendo os ajustes na máquina e periodicamente também fazendo essas verificações. Então ele é importante para isso. Na compressão, dependendo do cliente, às vezes o mais importante é a dureza. O peso também é importante, mas às vezes a espessura, o comprimento e diâmetro não é tão importante, porque ele é definido pela função, não é? Sim. Pela cavidade do punção. Então você só controla isso periodicamente, esses valores, mas tem empresas que controlam isso. Sim. Porque o comprimido também ele pode sofrer deformação, né? Ele sofre contrações no momento dependendo do produto. Na hora que você comprime, às vezes ele pode sair das suas dimensões. Se ele sair fora dos critérios de aceitabilidade, você pode ter problema, porque também as dimensões são importantes. Se a gente falar em dureza, a dureza é importante porque ela vai influenciar na desintegração, vai influenciar na dissolução. Então a dureza é um ponto importante, porque se o comprimido não desintegra, ele não disponibiliza o medicamento para o organismo. Então a dureza é um dos critérios mais importantes dos testes físicos de uma forma sólida, forma farmacêutica sólida. O outro também é o peso. O peso também é muito importante porque a massa está relacionada à quantidade de princípio ativo. Sim. Se você tem uma defasagem muito grande, você não vai ter uniformidade do seu lote. E a uniformidade ela é analisada no laboratório como uniformidade de conteúdo. Então está relacionada à quantidade de massa também. E a quantidade de massa também está relacionada à dureza, porque se você enche demais a cavidade e ela teria que descer até um certo ponto, ela vai, na verdade, endurecer mais o comprimido. E o comprimido pode ter dificuldade para desintegrar. E aí ele vai prejudicar a dissolução. Então, os parâmetros físicos eles estão diretamente relacionados à disponibilidade do princípio ativo para o organismo. Sim. Por isso que a gente tem que ter, por isso que ele é tão regulado, os testes físicos, né? Então esse é um durômetro de ação rápida, porém ele é manual. Ele não tem uma produtividade tão grande, né? Tá? Então, como eu falei, ele pode medir com 5 parâmetros. Ele pode medir 5 parâmetros, 4 diretamente aqui. E se você tiver uma balança conectada a ele poderia medir os 5 parâmetros. Porque nós podemos ter um comprimido redondo. No comprimido redondo, nós vamos medir espessura, diâmetro, peso e dureza. Então são 4 parâmetros. Mas se for um oblongo, a gente vai medir dureza, largura, comprimento, espessura e peso. Então são 5 parâmetros. Ele só faltaria medir um, seria a balança.
mas ele tem uma conexão que você pode conectar uma balança. Uma balança que tenha saída RS232, é possível você conectar. Então essa é uma descrição dele. Ele tem que ser calibrado periodicamente, né, como os equipamentos de laboratório, o desintegrador, o fibrômetro. Quem define a periodicidade são vocês, mas é muito importante vocês também ficarem sempre atentos a desvios, né? Desvios. Seria importante vocês terem, por exemplo, como ele mede diâmetro, não sei se diâmetro e comprimento é importante para vocês, espessura, mas vocês terem um kitzinho de calibração, pelo menos para ter uns blocos padrão, sabe? Uns blocos, um bloco de 5 milímetros, um bloco de 10 milímetros, para vocês fazerem uma aferição periódica. Igual a gente tem de balança, né? Igual a balança, exatamente. Não faz todo dia a balança? Sim. O durômetro também, ele tem a sua calibração que é periódica, mas também você não pode, por exemplo, você calibra num certo período, você calibra novamente daqui a um ano e você não faz nenhuma verificação intermediária. Sempre as verificações intermediárias são importantes. Sim. E ela tem que ser feita pelo cliente. Está certo que dureza, para você verificar a dureza, você vai precisar de pesos padrão, você vai precisar também de um suporte, então isso requer mais treinamento. Mas seria importante, por exemplo, você fabrica produtos constantemente, então você tem seus critérios de ajuste na máquina, porém, num certo momento ele está com um valor muito fora. Aí é bom você chamar o fabricante, né? Chamar o fornecedor para verificar, porque ele pode ter. Porque ele é um equipamento que ele está sofrendo sempre esforços constantes. Porque para quebrar o comprimido, o que ele faz? Ele tem um batente fixo e esse mordente ele avança em direção do comprimido. Então, ele encontrando isso aqui parado, o comprimido aqui, ele avança, encontra o comprimido, vai pressionando o comprimido por duas técnicas, que pode ser velocidade constante ou força constante. Ele vai avançando, quando rompe, ele mede esse ponto de ruptura. Então ele vai avançando, vai aumentando a força, vai aumentando a força. Aí na hora que rompeu, ele mede esse ponto de ruptura. Então ele está sempre sofrendo esforços. Então ele mede comprimido pequeno, mede comprimido grande, então durezas diferentes. Então é sempre importante você ficar atento aos valores que você já está acostumado. Agora, para medição, eu estou medindo, às vezes o cliente fala, olha, eu estou com um erro de espessura. Ele mede com papímetro, dá um valor. Ele mede com o durômetro, dá outro valor. Então, tem esses desvios. Então, tem que ficar atento. E aí você pode reprovar um lote ou mais por um desvio. O método de dureza é ele avançando. Então, a limpeza dele é muito importante. A gente tem que ficar atento, porque quando você faz uma medição, é possível que fique resíduos aqui, na face dos mordentes. Eu chamo isso aqui de mordente. Tem um mordente fixo e um mordente móvel, tá? Então, às vezes fica resíduo, isso pode dar erro de medição, tá bom? Bom, então ele tem um display. Nesse display ele mostra se ele está pronto ou não, aqui ele está ready. Ele mostra a data e hora. Aqui ele está mostrando a informação de hardness, que é dureza, e diameter, que é diâmetro. Aqui ele mostra um método. Você pode ter um método também. Você pode fazer leitura direta, como você fez recentemente. Você pode fazer leituras também através de um método. Qual que é a diferença?
Quando eu faço uma leitura direta, pego um comprimido, estou fazendo o ajuste da máquina. Eu pego um comprimido qualquer, eu não sei quais são os parâmetros dele, mas eu preciso ter pelo menos qual é o comprimento, qual é o diâmetro, porque o equipamento ele não sabe qual o diâmetro do seu comprimido. Então, imagina, se ele fosse rápido e encontrasse o comprimido, ele ia bater no comprimido, ele ia fazer uma medição falsa. A gente vai ver que no durômetro a gente consegue informar para ele qual é o seu comprimento ou o seu diâmetro. Tá? Quando eu quero ter um laudo de resultado para liberar um lote de comprimidos, eu preciso ter um critério de aceitabilidade. O que é o critério de aceitabilidade? Nada é 100%. Então, por exemplo, para ele ser liberado, ele precisa estar dentro de um critério. Então, a dureza eu tenho nominal, por exemplo, que a dureza seja... Qual unidade que vocês usam aqui? Kilopound, Newton? O KP mesmo. KP. Então, digamos que seja KP, seja 200 KP, o seu nominal. Então, 200 KP é o nominal, mas para eu aceitar, ele pode ficar um pouco a mais ou um pouco a menos que 200. Então, o critério da aceitabilidade dele é um target entre o nominal, o mínimo e o máximo. Então, eu posso estabelecer que é 10 a menos ou 10 a mais, KP, por exemplo. Né? Então, eu posso, quando eu quero liberar um lote, aí eu entro no método, aí eu estabeleço esses parâmetros lá e ele vai dizer se passou ou não. Tá? Nós temos aqui também no display algumas funções que é F1, F2, F3 e F4. Ele vai ter uma função em função do momento. Então, nesse momento, por exemplo, o F1 é o início. Eu quero iniciar o equipamento, eu quero zerar o equipamento, eu aperto o F1. Aí o que ele faz? Ele recua aqui os rolinhos e ele se posiciona e ele zera. Se tiver alguma coisa armazenada, ele vai zerar. O segundo, F2, é quando eu quero fazer uma leitura rápida, como você fez recentemente, William. Você colocou o comprimido aqui, apertou o read e ele, o read, né? Desculpa, o read, não, o read, e aí ele avançou e mediu. Então essa aqui é uma leitura manual. Porém, o start, que é o F3, ele vai estar ligado ao método, a gente vai ver posteriormente. E tem o F4, que é o setup, que a gente vai ver, que é lá onde a gente coloca qual é o comprimento dele. Ele tem também essa tecla aqui de direcionamento, que é para eu posicionar dependendo da função que está aqui na tela. Esse equipamento ele tem um sistema bem interessante, ó. Vou pegar um comprimido aqui, eu vou pegar até com a mão aqui. Esse aí pode pegar que é tudo placebo. Placebo. Isso. Tá. Um desafio que ocorre com comprimidos oblongo é o posicionamento. Às vezes, em durômetros normais, o que acontece? O cliente, para fazer a medição do comprimento, ele coloca aqui e ele fica segurando. Por quê? Pode acontecer, na hora que o mordente vai avançar, acontecer isso aqui, de ele virar. Então, ele tem um sistema de autoalinhamento. Quer ver? Olha, se eu colocar o comprimido aqui e ligar isso aqui, ó, tá vendo que ele alinhou automaticamente? Ó, vou desligar e vou colocar ele aqui, tá? Qual que é o nome dessa tecla aí? É de alinhamento automático. Tecla de alinhamento. De alinhamento. Tá vendo? Ó, eu vou ligar aqui, ó, essa tecla aqui. Olha aqui que interessante. Ele alinha automaticamente. Se eu posicionar ele, ó, ele sempre vai alinhar automaticamente. São dois rolinhos que viram o sentido contrário e ele serve para alinhar, olha, ele alinha automaticamente. Aí na hora da medição eu não preciso ficar segurando o comprimido. Tá? Ele tem uma tecla chamada SET7, ele serve para você fazer algumas confirmações aqui. Tecla 7?
é a tecla 7, que ela serve para você fazer confirmação da sua programação, tá? Depois a gente vai ver a função, utilizar a função dela também, que é alfanumérico. Não é só numérico, ele pode ser também alfa. Então eu posso escrever nome de produto. Ele tem uma tecla de um livrinho aqui que é o menu. Essa tecla aqui a gente vai ver que é possível fazer, a gente vai mudar essas funções aqui. E a tecla Enter, tá? Algumas funções a gente vai confirmar com a tecla SET e a outras com a tecla Enter, tá bom? Aqui nesse caso ele está como Start. Quando ele está aqui é o Start, é o início de um método. Aqui é o início de um método. Então vamos ver cada uma das funções dessa tela aqui. O F1 a gente já viu que é o init, né? Quando a gente aperta ele inicializa. Digamos que eu tivesse feito uma leitura, olha, eu vou fazer uma leitura aqui. Ele vai, tá vendo? Ele vai mostrar um valor aqui, tá vendo? Sim. Tá? Eu vou fazer outra. Eu fiz aqui sem quebrar o comprimido. Ele já tem duas leituras. Agora, digamos que eu já tivesse terminado e eu quero começar um outro tipo de comprimido. Eu vou inicializar, ó, ele vai zerar. Ó, ele vai apagar ali, ó, vai ficar tudo zero. Tá vendo? Sim. Para eu iniciar uma nova leitura. Uma nova leitura. Uma nova leitura, manual. Leitura Sim. manual, tá? A tecla Start, ela está relacionada ao método, tá vendo? Quando eu apertei a tecla Start, ele entrou numa lista de métodos, tá? Que já fiz previamente, que já foi feito previamente, tá? Eu vou voltar aqui, olha. Então a gente viu a tecla Start. E a tecla Setup, ela está relacionada ao quê? A quantidade de leituras que eu quero fazer, ou o número de variáveis que eu quero medir. A primeira de todas é dureza, tá? Se eu quero medir dureza, eu tenho que estar em yes aqui, em sim. E como é que eu seleciono yes ou no? Eu aperto a tecla Enter. A tecla Enter. Deixa eu ver, Setup. O dureza ele tem fixo. Eu não consigo desativar a dureza. Ele sempre vai medir dureza. Agora, diâmetro, ó, ele está no. Eu posso selecionar yes. Ele tem também peso, ó. O terceiro aqui é peso, mas eu não tenho uma balança conectada. Sim. Então não vou usar no. Eu não vou usar o peso. Agora eu tenho thickness. Thickness é espessura. Se eu quiser espessura, eu aperto yes aqui, ó. Tá? E defino também qual que é a espessura. A gente vai ver esses valores aqui. E o widget é o que? É a largura do comprimido. Então, dentro de um comprimido oblongo, o que nós temos? A gente tem o comprimento, que seria aqui no caso o diâmetro, tá? O diâmetro vai servir tanto para comprimento como para diâmetro. Então, quando eu quero medir esse valor aqui, eu ajusto o diâmetro como yes. E eu tenho que especificar para ele qual é esse comprimento. Você tem um paquímetro? Tem. Por que eu preciso medir esse comprimento para informar ali? Porque quando eu vou fazer a leitura, digamos que eu colocasse o comprimido aqui e lá, ao invés de 19, estivesse 5. Porque o que esse mordente faz? Quando eu informo 19, ele avança, ele para um pouquinho antes, depois ele mede. Então, como eu informei para ele que é 19, ele sabe que é 19, ele para um pouquinho antes, ele vai bem rápido até uma parte, depois ele vai bem devagar para fazer a medição.
Se não tivesse isso, por exemplo, ele iria bater no comprimido e ia fazer uma leitura falsa. Tá? E poderia até danificar a célula de carga. Se o comprimido é muito duro, na hora que ele bate no comprimido, poderia danificar a célula de carga. Então o que eu faço? Como eu quero diâmetro, eu faço uma medição. Então, olha, ele tem 19,23. Eu informo 19. Ele vai parar um pouquinho antes. Quer ver só como ele vai fazer? Ó, exit. Tá? Eu vou colocar aqui espessura novo. Então, eu vou fazer uma leitura. Olha só como ele vai. Eu vou ligar o alinhamento. Agora eu vou encostar ele aqui. É importante que você deixe ele mais ou menos encostado já. Read. Ó, tá vendo que ele parou um pouquinho antes? Né? Então, se eu colocasse 5, se eu informasse que era 5, ele iria bater no comprimido e ia quebrar ele antes. Ia quebrar antes. Exato. Tá? Então, vamos voltar aqui, ó. Agora vou iniciar para ele zerar. Vou voltar aqui em setar. Então, vocês entenderam aqui do diâmetro? Sim. Entenderam? Ó, se fosse um comprimido... Vamos pegar um outro comprimido aqui. Esse é um redondinho, ó. Vou pegar um redondinho. Qual que é esse diâmetro aqui? Ó, 9 milímetros. 9 milímetros. Então eu vou descer aqui e vou colocar aqui, ó, 900. Enter. Tá? Agora eu vou sair, tá? Vou iniciar. Vou ligar o rolinho, tá? Encosto ele aqui e vou tornar o read. Você vê que ele foi até o 5, até o 9, Sim. tá? E fez a medição. Então, se fosse 19 e eu tivesse medindo se eu tivesse mantido aqui 19, tá? E eu fosse medir esse comprimido, olha o que ele faria, ó. Ele não vai chegar a ferir? Não. Ele vai voltar. Porque ele não encontrou a fricção que ele tinha que fazer. Exato, porque ele não está identificado corretamente. Então, todas as vezes que a gente for fazer Essa medida tem que... rápida tem que medir o comprimido e informar qual é. No durão. Senão vai acontecer isso. Vocês viram? Então toda vez eu tenho que... Já tinha que ir no F4. F4. Primeira coisa você tem que saber é medir o diâmetro dele, o comprimento, para ele poder identificar. Tá bom? Esse F4 que é para identificar a espessura, né? O diâmetro dele. Isso. Mas ó, vamos fazer agora, ó. Vamos read, limite. Vamos fazer um teste deixando 0 aqui, ó. 0, enter. Vamos ver o que acontece. Ó. Ele quebra com um pouco mais de pressão, né? O comprimido até... Não, ele vai quebrar sempre da mesma forma. Mas o que acontece é que quando ele não encontra o comprimido, ele acha que é 19, ele vai devagarinho e não encontra o comprimido, ele volta. É como se não tivesse comprimido. Isso. Então eu vou pôr aqui o read, ó. Agora ele não sabe, eu coloquei 0. Aí ele vai devagarinho, ó, até encontrar o comprimido, ó. Se eu informo, ele já vai direto, você ganha tempo. Agora, se não informa, vai acontecer isso, né? Tá vendo? Ó, ele vai medir, só que eu não sei, olha. Ó, ele mediu. Ah, daí ele dá o comprimento. Não, ele dá Ele dá o diâmetro. O diâmetro e a dureza. E ó. a dureza automaticamente, que ele já aqui. faz os dois ao mesmo tempo, né? Só que
que foi diferente? Como eu informei 0 lá para ele não sabe qual é, ele foi devagarinho desde o início. Você viu a diferença? Ele já fez os Você dois percebe? de uma vez, né? Não, ele sempre faz os dois, porque como eu informei que eu quero diâmetro, ele já mediu. Digamos que eu não tivesse o paquímetro, não tenho uma régua, nada, não sei qual é o diâmetro, não sei qual é o comprimido, o que eu faço? Eu coloco 0. Agora, qual é a vantagem de eu já informar aqui que é 9 milímetros? Qual é a vantagem de eu informar que é 9 milímetros? Que ele vai mais rápido na primeira leitura. Ele já sabendo que é 9, ó. Ele vai mais rápido até aqui. Se eu informar que é 0, ele, como não sabe qual é, para não correr o risco de bater, ele vai bem devagarinho desde o início. Pronto aí? Pronto. Beleza? Uhum. Agora eu vou colocar a função espessura. Então a gente já viu a medição de diâmetro e de dureza. Agora nós vamos inserir a variável espessura. Eu vou entrar novamente em F4, Setup, vou descer até Thickness, tá? E vou colocar Yes. Só que eu tenho que informar qual é a espessura. Thickness é espessura. Thickness em inglês, em português significa espessura. É a espessura do comprimido. Qual é a espessura? Qual é a espessura aqui? 5,4. Eu vou informar que é 5. Então já está 5 ali. Perfeito. Então, vou sair aqui. Olha o que aconteceu na tela. A primeira medição é a espessura. Eu não posso fazer dureza e depois fazer espessura, né? Sim. Então a primeira medição vai ser espessura. Então o que eu vou fazer? Eu vou ligar o alinhamento, vou colocar ele aqui, ó. Vou colocar ele em pezinho aqui, tá? E vou apertar o reach. Ele sabendo que é 5, ó, já mediu. 5,44. Agora, olha o que apareceu aqui: hardness e diâmetro. Agora eu deito ele e aperto o read novamente. Aí agora ele deu. Agora ele mediu dureza e diâmetro. Então eu vou ver os dados aqui, ó. Agora nessa tela, depois que ele fez a medição, eu tenho init, tenho read e tenho data. Olha, ele já mediu uma espessura, ó. Ele mediu uma espessura. Next, ele mediu o diâmetro, ó, então vamos ver, preview, mediu uma espessura e ele te dá toda a estatística. Agora eu medi uma, eu vou medir mais um, vocês vão ver que vai dar a estatística. O diâmetro e o hardness. Então eu tenho estatística de todos. Então eu vou sair aqui, preview, exit, eu vou fazer mais uma medição, tá? Me dá mais um comprimido. Vou medir novamente. Então ele voltou aqui para thickness, coloca aqui, ele já sabe onde é, ele vai lá direto, mediu, ó, 5,44, perfeito. Deito ele, read, tá vendo? Não preciso me preocupar com o comprimido, que ele vai ficar sempre ali por causa do... Como ele não mediu a espessura que estava fora na primeira, já tinha quebrado, né? Ele não conseguiu registrar. Não conseguiu registrar. Agora eu já tenho data de 2, ó. 2 comprimidos, ele já tem estatística, ó. O mínimo foi 5,30. A diferença entre o mínimo e máximo, ó. O mínimo foi 5,30, o máximo foi 5,43. A diferença entre o mínimo e máximo 0,13, a média 5,37. O desvio padrão 0,07 e o RSD 1,21. Isso aqui de espessura. Ó, de diâmetro ele mediu 2 também.
mínimo e máximo deu igual, ó, deu tudo zero, porque deu igualzinho o diâmetro. O next, que é a dureza, já deu. O mínimo foi 10, o máximo 10,5. Você viu que legal? Sim. Tá? Se eu fosse medir mais um, ó, me dá mais um, por favor. Aí ele vai ter estatística de 3. Coloco aqui novamente, ele vai medir, ó. Sim, 45. Mede. E aí ele vai aumentando também aqui o número de amostras, tá vendo? Ó, já vai para a quarta agora. Já medi 3. E eu tenho dados de 3 comprimidos, olha. Tá? Se eu tivesse uma impressora, eu podia mandar imprimir. Print vai impressão. Eu poderia imprimir, mesmo no manual eu poderia imprimir. E ter essas estatísticas das 3 medições.